Olá, tudo bem? Eu estava esses dias pensando em estudar a Bíblia. Eu sou leigo, não sou teólogo, mas eu queria um pouco estudar a Bíblia contigo em alguns dias e alguns estudos específicos, temas. E hoje eu queria estudar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito por 40 autores, homens esses capacitados pelo Espírito Santo. Ela se divide em Velho e Novo Testamento, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo. O interessante é que no total tem 66 livros. E eu queria estudar sobre a Bíblia hoje. E a primeira pergunta é como Jesus considerava a Bíblia. Interessante, porque a Bíblia vai falar de Jesus. E como é que ele considerava? Lá em João 17, sugiro você ler a Bíblia também junto comigo. João 17, versículo 17, fala o seguinte, fala assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus considerava a Bíblia como o quê? Como a verdade. A gente vê muitas religiões hoje, todas têm a verdade. Mas eu e você precisamos ir na palavra para encontrar a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus. Sabe? E qual a situação de muitos estudantes hoje em relação à palavra de Deus? Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 8, se você tiver uma Bíblia, por favor, pode usar teu smartphone. Atos, capítulo 8, o versículo 26 a 31, ali conta a história de um eunuco de Candaci com Filipe. O Espírito Santo pega Filipe e leva até esse eunuco que estava voltando para a sua cidade. E ele estava ali aberto o livro de Isaías. E Filipe, tu entende o que tu lê? E o eunuco falou, não, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? E naquele momento, Filipe ensinou aquele homem e ele foi batizado pelo poder de Deus. Muitas pessoas hoje não abrem a Bíblia e não entendem. Mas sabe, queridos, o melhor professor é o Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, ore. Clame por sabedoria. Eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para que você possa entender texto por texto, capítulo por capítulo. Basta apenas pedir ao Espírito Santo. Ele é o nosso melhor professor. E qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual é a maneira correta? Lá em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías, capítulo 28. O versículo 10 mostra para mim e para você a maneira correta de estudar a palavra de Deus. Isaías, capítulo 28, versículo 10 fala assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós devemos, é interessante comparar texto por texto. A Bíblia é um livro diferenciado, buscar passagem por passagem. Aqui fala estudar com oração, pedindo oração pelo Espírito Santo. Sabe, um pouco aqui, um pouco ali. A gente percebe que a Bíblia é um livro dividido sobre livros históricos, sabe? Tem livros de profecia, tem cartas. Uma parte fala ali sobre morte e a outra parte vai falar lá no Apocalipse. Então a gente tem que entender, aprender a estudar a palavra de Deus, sabe? E que benefício eu e você recebemos a partir do momento que a gente estuda a palavra de Deus. Lá em João capítulo 5, o versículo 39, João 5, o versículo 39 fala o seguinte para a gente. Qual o benefício que a gente tem? Fala assim, João 5, capítulo 5, versículo 39. Mas, aliás, eu estou em Atos, é João 5, o capítulo 39 fala o seguinte para a gente, olha. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe, queridos, a maior bênção é que a gente estará se preparando para a vida eterna. E quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho um personagem que eu vou encontrar, que é o Senhor Jesus. E quando eu encontro Ele, e quando eu leio a palavra ela vai me moldando, vai me transformando, vai tirando de mim hábitos nocivos, hábitos de um homem, de uma mulher pecadora, sabe? A palavra vai me transformando, vai me moldando. Então, a partir do momento que você lê a Bíblia, sabe? Você vai estar entrando em contato com a palavra que o Senhor inspirou homens para escrever, para que essa palavra possa fazer um milagre na minha e na sua vida. E que outro benefício, interessante, são vários benefícios, prático, advém de examinar a Bíblia. Lá em João 16, capítulo 16, versículo 13, fala algo importante para mim e para você. João 16, o versículo 13, fala o seguinte, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe? Aí o capítulo 8, versículo 32 fala o seguinte, capítulo 8, o versículo 32 fala assim para mim e para você, capítulo 8, o versículo 32, fala assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, a partir do momento que eu começo a ler a Bíblia, as escamas da ignorância, as escamas do pecado vão se desfazendo e os meus olhos vão abrindo para conhecer mais da palavra de Deus. Lembra de Paulo? Paulo era um homem sincero. Paulo, mais um dia, ele teve uma visão, ele ficou cego. Ananias orou e as escamas caíram e os olhos de Paulo se abriu. E Paulo virou um grande discípulo de Cristo. Pregou o evangelho para os gentios, sabe? Ele tinha uma disposição tremenda, porque os seus olhos se abriram para a palavra de Deus. E o meu olho, e o seu olho, tem se aberto à palavra de Deus? Aliás, temos tido tempo para estudar a palavra de Deus? Que você possa acompanhar esse canal. Eu vou tirar alguns dias para estudar a palavra junto com você, para que a gente possa crescer junto, aprender um pouco mais a palavra, sabe? E quem dirigiu os profetas para escrever a Bíblia? Muitas pessoas falam, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Foram homens mesmo. Mas lá em 2 Pedro, capítulo 1, 21, 2 Pedro, o capítulo 1, 21, fala assim, é 2 Pedro, capítulo 1, 21, fala o seguinte, vai mostrar para a gente que, como é que eram esses homens, se eles foram capacitados ou não. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala o seguinte, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nenhum homem desse tirou nada da sua cabeça. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E pasmem, eu e você também podemos ser capacitados pelo Espírito Santo. Esse grande professor continua à nossa disposição, basta eu e você pedir. Portanto, meu amigo, minha amiga, esse livro é um livro santo. Deus mandou homens capacitados pelo Espírito Santo para escrever cartas de um Deus maravilhoso, do amor que Ele sente por mim e por você. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Isso aqui é interessante. Muitas pessoas falam que só é o Novo Testamento que vale. Mas será que é verdade? O Velho não vale mais nada? Vamos ver aqui? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Lá em 2 Timóteo, o capítulo 3, 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16, vai explicar algo, sim, lindo para a gente. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, fala assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. É interessante que Timóteo, capacitado pelo Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele fala que toda a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então, meu querido, não é só o Novo, o Velho ainda é válido. A Bíblia toda, ela traz um benefício tremendo para mim e para você. É interessante que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos. Você sabe disso? Tem uma parte da Bíblia que Deus, de tão importante que ela é, que Deus falou, não, essa eu escrevo. Eu queria levar você lá em Êxodo capítulo, vamos lá, Êxodo capítulo 31, vamos lá, Êxodo fica lá no Velho Testamento, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31, o versículo 18, qual parte da Bíblia o homem não escreveu, mas Deus escreveu? Capítulo 31 de Êxodo, o versículo 18 fala o seguinte, olha, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Interessante, algo da Bíblia que Deus entendeu que era de suma importância. Ele fala, olha, profetas, homens de Deus, vocês não precisam escrever, eu vou escrever isso, sabe? E Deus agora começa a escrever, não na areia, mas em tábuas de pedra, dizendo para mim e para você que os 10 mandamentos são algo eterno, não pode ser anulado por homem, por ninguém, mas Deus escreveu dizendo para mim e para você
que isso é de suma importância e por isso ele colocou o seu dedo, a sua assinatura nos 10 mandamentos. A pergunta que eu faço a mim e a você: você tem guardado 10 mandamentos? Você tem tirado tempo para meditar que esses 10 mandamentos é como se fosse um cercado para trazer proteção a mim e a você? Interessante que aqui continua: está alguém autorizado a alterar a palavra de Deus? Lá em Apocalipse, o versículo 18 e 19, Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, o capítulo 18, aliás, é o capítulo 22, Apocalipse, o capítulo 22, e o versículo 18 e 19 fala o seguinte, capítulo 22, versículo 18 e 19, vamos ler aqui comigo, para a gente aprender um pouco mais. Ele fala: a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos, nós não podemos modificar nada. O que Deus escreveu deve ficar aqui, não pode ser modificado. A gente leu dos 10 mandamentos. Você tem guardado os 10 mandamentos? Será que eu e você temos, de alguma forma, guardado os 10 mandamentos, ao contrário do que Deus pede? Eu me lembro que no 4º mandamento fala que é sábado, mas muitos guardam domingo. Eu lembro que tem um mandamento para não adulterar, mas muitos adulteram. Eu lembro que tem um mandamento que fala para não cobiçar, mas muitos cobiçam. Eu lembro que tem um mandamento que fala para não roubar, mas muitos roubam. Eu lembro que tem um mandamento que fala para não adorar outros deuses, mas muitos adoram. Isso é um questionamento que a Bíblia faz com a gente. Será que nós estamos mesmo alterando a palavra ou não? Porque eu posso alterar. De que forma, Ronald? Seguindo o meu coração. E Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. Então, querido amigo e amiga, que a gente possa se pautar pela palavra, e somente pela palavra, ser guiado pelaquela voz que fala ao nosso ouvido, que é a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza, se nós formos guiados por essa voz, nós seremos plenamente felizes. Mas para a gente já ir finalizando o nosso pequeno estudo, que a nossa última pergunta fala assim: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como é que você é chamado, você que é praticante dos ensinos bíblicos? A gente vai ler lá em João, capítulo 13, o versículo 17. João, o capítulo 13, o versículo 17, vai falar como você é chamado. Capítulo 13, o versículo 17. João, capítulo 13, o versículo 17, fala o seguinte, olha. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado se as praticardes. Bem-aventurados, felizes aqueles que praticam o ensino da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, 13 minutos para um estudo. Será que você pode tirar tempo? Logo, logo vou fazer um segundo estudo. E nesse segundo estudo a gente vai falar da beleza da criação. Será que a criação foi relativa, foi literal? Sabe? Mas hoje nós aprendemos a palavra de Deus. Aprendemos que a palavra de Deus foi escrita através de homens. Deus capacitou 40 homens para escrever a palavra. Durante 1.600 homens. Esses 40 homens escreveram 66 livros, cartas de amor de um Deus que ama a mim e a você. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que você, a partir desse momento, estudar um pouco da palavra, saiba que você vai ser mais que vencedor. Que Deus te abençoe.